Seja bem-vindo à Academia Homens de Valor. Esse daqui é o primeiro vídeo e o vídeo mais importante. Como você pode ver aqui, o nome dessa aula é Protocolo para Transformação Imediata. O porquê que é tão importante para você que está começando, começar por aqui. A razão é muito simples. Existem muitas coisas aqui que são mais avançadas, mais profundas, e para você chegar nesse nível mais profundo, mais avançado, é importante que você já consiga alguns resultados praticamente imediatos. Você precisa ter algo para fortalecer o seu mental e o seu físico para você poder dar os próximos passos e ir para níveis mais intermediários e avançados. Porque é muito provável que muitos de vocês sejam iniciantes, e se você não for iniciante, você pode dar passos maiores já indo para o módulo 2 ou diretamente para uma área da qual é importante para a sua vida. Então, sem mais demora, eu quero apresentar aqui para você o que é o protocolo para a transformação imediata e como que ele vai funcionar a partir de hoje. Então, se você já quiser ter já mudanças na sua vida e já começar a ver resultados na sua vida, já começar a ter aquela sensação, para ter aquele sentimento de que realmente você está no caminho certo, você pode começar por aqui. Eu vou deixar também aqui no link dessa aula o PDF para vocês podem baixar o PDF. Aqui eu vou dar uma apresentação desse material aqui para vocês, beleza? Então, essa aqui é a nossa capa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa aqui é uma apresentação da Academia Homens de Valor, não tem nada de especial. E aqui nós teremos a introdução do que é o protocolo para transformação imediata. Eu vou falar bastante sobre mudanças micro, né, que são mudanças pequenas, que se a gente fizer todos os dias, isso vai se juntar no médio e no longo prazo e se tornar uma coisa muito grande. Isso vai te dar mais confiança, mais poder para você conseguir dar passos maiores na sua vida. Aí tem alguns pontos importantes como a transformação, que eu vou falar bastante. Vou falar sobre motivação, você precisa saber como que motivação acontece. A motivação, existe motivação de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E na maioria das vezes, a gente tem que trabalhar em cima da nossa motivação, porque é como se você estivesse plantando alguma coisa hoje para colher algo, para colher frutos no futuro. Então é muito importante entender o que é motivação, como que ela funciona, porque isso afeta, querendo ou não, a forma como a gente lida com o mundo e também como que a gente se motiva internamente. Porque a gente tem que começar por ali, certo? Aqui a gente fala bastante sobre motivação. Eu gosto também de explicar o que são recaídas e falhar, tá bom? Isso aqui é um ponto muito importante, porque muitos de vocês podem ter dificuldades em entender isso. Quando você está no meio de um processo para você atingir um certo objetivo, quando você está no meio de um processo para você atingir o seu objetivo, querendo ou não, você vai falhar, você vai cometer erros e também você vai ter recaídas. Porém, o que muita gente não entende é que quando você erra, quando você falha, quando você tem recaídas, quando você está buscando atingir um objetivo, isso na verdade é uma vitória. Por que é uma vitória? Porque se você tem a sua mentalidade voltada para a ideia de que você vai tentar pela primeira vez e você já vai acertar, já vai fazer muito bem, começa a ter os seus pés no chão, porque você está vivendo num mundo cheio de ilusões e essa mentalidade não vai te ajudar. Então o que você tem que entender? Existe todo um processo até você atingir o seu objetivo. Você tem que trilhar um caminho para você chegar lá. E para você chegar lá, você vai falhar, você vai cair, você vai se machucar e você vai ter recaídas. Você não deve pensar que as suas recaídas, ou seja, você falhou ali em algum momento, você não deve pensar que isso não faz parte do processo. Eu vou explicar aqui rapidamente como a história que tem aqui também no e-book, para vocês darem uma olhada depois, que é o seguinte: uma pessoa estava tentando lidar com o vício dela e ela foi até um profissional para ajudar ela. Esse profissional, que era um doutor, ele começou a ajudar essa pessoa. Então essa pessoa foi tentando, aí teve um momento onde ela teve uma forte recaída, ela ficou muito chateada com ela mesma, ela se sentiu muito triste, muito para baixo, e ela foi conversar com o doutor dizendo que iria desistir. Então o doutor ouviu tudo que ela tinha que falar e falou: só me dá um minutinho. Ele foi lá no computador, pegou lá o relatório sobre o processo de como estava sendo o tratamento, e aí ele começou a explicar: olha só, você conseguiu 3 dias seguidos e aí você teve uma recaída. Depois foram 4 dias
e você teve a próxima recaída. Depois passou 7 dias e você teve a próxima recaída. Depois passou 8 dias e teve a próxima recaída. Você consegue ver que quanto mais passa o tempo, mais tempo demora para você ter uma recaída. Aí foi explicado para a pessoa o quê? Que todo processo que leva à sua melhoria sempre vai ter uma queda, mas você não vai parar de crescer. Então, se você respeitar o processo, o que aconteceu nessa história também vai acontecer com você. Ah, Gabriel, mas eu tentei 1, 2 dias e depois eu desisti. Cara, uma recaída. Então você continua no 4º dia, certo? Ah, mas eu tentei o 4º, 5º, 6º dia e no 7º eu tive uma recaída. Normal. Continua no próximo dia e no próximo. Isso é muito importante para você conseguir avançar e crescer cada vez mais. Não veja as suas falhas, os seus erros, as suas recaídas como um fracasso, porque somente será um fracasso se você desistir. Agora, se você está num processo de melhoria e você tem recaída, você falha, você erra, mas você continua em frente, isso vai trazer tanta coisa importante para você, e uma delas é o fortalecimento mental e o fortalecimento emocional. É por isso que você não pode ver as recaídas como uma coisa que é tipo uma derrota. Não é uma derrota, não é um fracasso. Faz parte do seu crescimento, daquilo que vai te levar para o sucesso. Vamos continuar olhando aqui, certo? E tem explicação sobre as recaídas. Aqui também tem umas questões mais avançadas, são pontos interessantes que eu vou deixar aqui para vocês darem uma lida. Vocês podem dar uma pausa no vídeo, se vocês quiserem, tá bom? E por fim, tem um ponto que eu acho que é o mais importante. Se você é uma pessoa que está no início do seu desenvolvimento, o ponto mais importante é a criação de uma base sólida. Não adianta nada você querer ter resultados imediatos, querer ter tudo o que você quiser e lá na frente você continuar tendo resultados se a sua base ela não é sólida, se a sua base ela não está numa rocha, se a sua base não é um castelo. Você não constrói uma casa sem você garantir que o alicerce esteja bem feito, certo? Então, a mesma coisa para a sua vida. Não é porque você viveu até hoje do seu jeito, com o seu padrão, com a sociedade, com várias outras questões, que significa que você criou uma base sólida. Então é importante que a gente volte a esse ponto e comece a estruturar essa nossa fortaleza de dentro para fora. Como que eu falei, as questões internas são extremamente importantes. E esse protocolo de mudança imediata, ele serve justamente para isso. Então, como que vai funcionar o nosso protocolo, tá bom? O nosso protocolo, basicamente, é uma linha de tempo onde você vai seguir os itens nessa lista que você vai fazer. Então, por exemplo, nós temos aqui a explicação do que é a primeira semana, que é o primeiro passo, aonde você vai começar a mudar a sua vida. E aqui é um ponto muito importante, porque eu quero que você já pense nisso. Quando você vai querer dar o primeiro passo? Hoje, amanhã, o que eu digo para você é o seguinte: pega esse material, dá uma lida nele primeiro, do começo ao fim, para você entender o que é o material, como que ele funciona. Se você quiser colocar alguma coisa em prática, você coloca. Depois que você leu, entendeu, aí você vai estruturar um planejamento de quando você vai começar a colocar em prática isso. Você vai organizar a sua vida, as coisas que você faz, as suas tarefas, você vai encaixar isso de alguma forma na sua vida e então você vai colocar uma data para decidir que naquela data você vai começar a colocar o nosso protocolo em prática. Essa tem que ser essa a melhor estratégia. Se você não quiser fazer isso, você pode falar assim: ok, Gabriel, eu vou fazer mais no imprevisto, mas do jeito que eu quero no aqui e no agora. Então, a partir de amanhã eu já vou começar a colocar em prática. Então, o que você tem que fazer? Você vai acordar de manhã, você vai abrir o protocolo de transformação imediata e vai ler o que você tem que fazer no primeiro dia da semana, que é isso daqui. São missões. Então, você tem lá, missão 1, dia 1, semana 1. O que é para você fazer? Então, aqui nós temos na nossa lista, nós temos 4 coisas para você fazer. Primeiro, comprar um caderno. Eu não quero saber se dá um jeito. Arranje um caderno, se você não tiver um caderno, faz no Word. Eu prefiro que você pegue um caderno, uma caneta, régua e faça no caderno isso. Segundo, colocar na primeira página data e hora, né? E aí você vai escrever pelo menos 10 linhas o que você quer, o que você deseja para a sua vida, o que você quer resolver, quais as suas expectativas em relação ao material que você está tendo acesso, que é o protocolo de mudança imediata.
e também você vai colocar como você está se sentindo. Terceiro, coloque sua lista de coisas que você pode controlar na segunda página desse caderno. Então você terminou essa primeira parte, você pode dar um tempinho, aí você vai na outra página e aí você vai começar a colocar ali todas as coisas que você olha ao seu redor e você percebe que você está no controle, que você pode fazer aquelas coisas. Você também vai começar, o próximo passo aqui é organizar e arrumar o seu quarto. Então, você não importa se você vai ter ajuda ou não, se as outras pessoas são bagunceiras ou não, se eles não deixam as coisas no lugar deles ou não, você não vai fazer o trabalho por eles. Você vai arrumar por você a partir de hoje. Não é porque a pessoa está destruindo o valor dela que significa que você vai destruir o seu. Então, você pega isso daqui, essa vai ser a sua primeira missão no seu primeiro dia. Você não vai demorar para fazer isso aqui a meia hora. Em meia hora dá para você fazer isso tranquilamente. Ah, Gabriel, mas eu sou preguiçoso, meu cérebro é preguiçoso, eu treinei ele para isso. Olha, agora a gente tem que treinar para ele ser menos preguiçoso. Então, você tem meia hora, 40 minutos, uma horinha ali do seu dia para você fazer isso. Vai ser tranquilo para você fazer. Então essa será a sua primeira missão e tem várias outras. Nós temos a missão do dia 2, a missão 2 do dia 2 da semana 1, que era basicamente o quê? Nós temos 2 itens agora. Você tem que lembrar do seguinte, quando você coloca uma missão anterior em prática, você vai tentar repetir aquela missão sempre que for possível. Então, por exemplo, a missão é para arrumar o seu quarto. Ela não é para arrumar o seu quarto só no dia da missão 1. Ela é para arrumar o seu quarto todo dia a partir de hoje. Então, você levantou, arruma a sua cama. Se você levantar e for para o banheiro, é muito provável que você vai esquecer e vai ficar com preguiça de fazer. Então, assim que você levanta, você já arruma a sua cama. E você vai perceber que essa coisinha simples vai te dar uma vitória para o seu dia e fica mais fácil de você conseguir novas vitórias. Então, a missão 2 do dia 2 tem 2 itens, que é o seguinte: organizar e limpar a sua casa dentro do que você puder fazer. Tá? Você não precisa fazer tipo um monte de coisa. Você pode simplesmente pegar uma vassoura, varrer a sua casa, por exemplo. E aí amanhã você passa um pano. E pronto, acabou. Sua casa já está limpa durante uma semana. E também você tem um segundo item que é muito importante. Encontre um companheiro ou grupo, ou faça um grupo de pessoas que querem crescer e querem evoluir. Tá? Você não precisa ter vergonha de conversar com as pessoas sobre isso. Você pode chegar nelas e falar assim, olha, eu estou no processo de desenvolvimento, de crescimento pessoal, e uma das missões que tem lá é justamente procurar uma pessoa que ela queira crescer também, que ela queira evoluir, que ela queira ser melhor, para que ambos possam crescer juntos, se fortalecer, e por que isso é importante, né, você conseguir alguém? É importante porque quando você tenta caminhar com alguém, ambas as pessoas vão se motivar para atingir os objetivos. Uma vai puxar a outra. Então, olha só que interessante. Quando você tem alguém te ajudando, você vai evoluir muito mais rápido. Se você não tiver ninguém te ajudando, você vai demorar mais para evoluir. Gabriel, mas eu não consegui alguém para me ajudar a evoluir, a crescer. O que eu faço então? Bem, o que eu digo para você fazer basicamente é ficar tranquilo. Porque assim como dá para você atingir o seu objetivo com alguém, dá para também você atingir esses objetivos sozinho. Tá? Então essa é a missão 2 do dia 2. Aqui também nós temos a missão do dia 3, certo? Que é a missão 3. E ela tem 2 itens. Então vamos lá. O primeiro item é começar a se comprometer em melhorar a sua alimentação. Seu objetivo é diminuir a quantidade de lixo que você come com frequência. E aí você vai pegar essa quantidade de porcarias que você come com frequência e vai tentar comer 1, 2 ou 3 vezes no máximo por semana. Então se você come a semana inteira, diminui para 2 dias. Por quê? Porque você precisa fortalecer o seu corpo e a sua mente e você não vai fazer isso estragando o seu corpo. Você precisa comer comidas mais saudáveis, mais saladas, mais carnes. Você precisa também aprender a fazer a sua própria comida. Existe uma grande vantagem em você ser um homem e saber cozinhar. Você não faz ideia o quanto isso é positivo para você. E o segundo item é o começo da administração daquilo que pode te ferrar e te levar para o mau caminho. Então, aqui você vai sentar, vai observar a sua vida e você vai começar a olhar tudo aquilo na sua vida que poderia estar te ferrando, te impedindo de crescer, te impedindo de ser melhor.
pode ser familiares, amigos, pode ser as suas escolhas, suas decisões, pode ser as informações que você adquire na sua vida, na internet, em redes sociais, em sites, em vídeos, não importa. Você vai começar a olhar para tudo que você faz e vai tentar entender o porquê que você não está crescendo. É muito provável que aquilo que você alimenta, né, para o seu cérebro, seja de informação, seja aquilo que você alimenta ao seu redor, as pessoas ao seu redor, é um excelente exemplo. Tudo aquilo que praticamente tem influência sobre você e principalmente se você mantém as coisas de uma certa maneira. É muito provável que as coisas que você está mantendo de uma certa maneira seja uma dessas influências negativas que está te impedindo de crescer. Existe uma regra que diz assim: se você quer sair de um buraco, você não pode utilizar as coisas que te mantêm naquele buraco. Você precisa de novas ferramentas, de novas pessoas, de novas informações, de novos mentores. Se você sempre fazer as mesmas coisas, você sempre vai ter os mesmos resultados. Então a única forma que tem de você realmente ter resultados diferentes é fazendo coisas diferentes. Então essa é a sua missão 3 do dia 3. Aí tem várias coisas aqui interessantes que você pode estar dando uma olhadinha depois, para você ter uma ideia melhor.